Então, modelos de oração. A Bíblia tem vários exemplos de orações de fé. O que é uma oração de fé? Né? O pessoal fala muito isso, né? Oração da fé, né? Como fala lá, né? Você lá no Facebook, agora com essa questão de lives e lives e lives, né? Todo mundo faz live agora, né? Então, se você entrar lá no Facebook, meio-dia, e for naquela parte de lives, você vai ver que tem um monte de live lá, meio-dia, desses homens de fé fazendo essas orações de fé, né? E você vê lá, né? Tem muito dessa questão de oração poderosa, oração de fé, né? Aí, então, vamos falar um pouco sobre isso aqui, né? Filipenses, capítulo 4, versículo 6 e 7. Ele disse lá, né? No caso aqui é Paulo, né? Não é Jesus, não é aquele texto lá de Mateus 6, mas é Paulo falando basicamente a mesma coisa que Jesus falou, né? Versículo 8, ele disse: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica com ações de graça. Então, ele falou lá que quando nós estamos ansiosos, né, a gente até falou numa outra aula, acho que foi sobre sofrimento, né, aí, mas ansioso é diferente de ocioso, né, ocioso é a pessoa que está lá sem fazer nada, não tem nada para fazer, está lá de touca de bandeira, né, mas ansioso é preocupado aqui, né, então ele diz, olha, não fica preocupado sobre coisa alguma, né? E você lembra que Jesus falou, né? Que a gente não devia também viver preocupado com o que haveremos de vestir, de comer e de beber, né? Porque Deus sabe que a gente precisa de tudo isso, né? Então não anda preocupado sobre algo, né? Mas às vezes a gente fica, e Paulo sabia disso, né? Paulo mesmo ficava preocupado, né? Mas ele disse, olha, quando a gente está preocupado, ansioso com alguma coisa, o que a gente deve fazer? Devemos levar os problemas, as dificuldades, diante de Deus, e confiar nele para cuidar da situação conforme a sua vontade, tá? Versículo... está trocado aqui os versículos, né? Mas diz assim, e a paz de Deus, tá? Que excede todo entendimento, guardará os vossos coração e as vossas mentes, eu gosto disso, guardar a vossa mente em Cristo, né? Então, o que acontece? O que ele está falando aqui? Que quando nós confiamos em Deus, em nossas orações, ele nos prometeu, olha só, nos prometeu, há essa promessa, que a sua paz durante as nossas provações. Então, olha só, a promessa de Deus aqui, isso é paralelo com Tiago 1, diz que quando a gente está numa dificuldade, Tiago 1 diz que quando a gente está em dificuldade, a gente está passando por tribulações, a gente pode pedir sabedoria para enfrentar aquela tribulação, que a gente vai receber porque Deus prometeu aquilo. Paulo, aqui em Filipenses, está falando que quando a gente está preocupado, andando ansioso, a gente pode pedir a Deus, aliás, a gente pode falar para Deus aquilo que a gente está passando, porque Deus prometeu que a paz dele iria nos guardar e guardar a nossa mente. Entendeu? A promessa aqui não é que Deus vai resolver aquela situação, presta bem atenção. Lá em Tiago, Deus diz que ele vai te dar sabedoria para resolver, pode pedir que ele vai te dar. Aqui, a promessa é que ele vai guardar a sua mente e o seu coração.
Ou seja, ele vai te dar aquela paz para passar aquele momento. Ele não está prometendo que ele vai te livrar da situação, mas o que ele está prometendo é que ele vai te dar a paz dele enquanto você passar aquela tribulação ali, entendeu? Então, essa é a oração que você deve fazer, tá? Que ele vai te dar isso, né? Então, olha só, Paulo estava na prisão, você sabe que essa carta aqui, né, só olhando o contexto aqui, né, Filipenses, é chamada as epístolas da prisão, faz parte de uma das 4 epístolas da prisão, né? Ou seja, que Paulo estava preso em Roma quando ele escreveu essa carta. Então, preso não era uma situação agradável para Paulo, né? Era uma situação complicada. E preso não era aquele preso político, não, aqui, né? Você sabe que Paulo teve 2 prisões, né? Quando Paulo estava em Atos, você sabe que o livro de Atos terminou com Paulo preso em Roma. Aquela primeira prisão de Paulo era uma prisão domiciliar, né? Aí como esses presos aí que são presos, né? Então Paulo estava preso, mas era na casa dele, tinha toda a liberdade. Não foi nesse momento que ele escreveu essas cartas. Entenda isso. Quando a gente fala epístolas da prisão, é a segunda vez que Paulo foi preso. E na segunda vez que Paulo foi preso, aí que começou a perseguição, e os alunos do ITG que estudam aí história da igreja, história do cristianismo, panorama e tudo mais, sabem, né, que quando estourou a perseguição com o Nero, o imperador Nero, que botou fogo em Roma, aquela história toda, né, Paulo e Pedro foram presos, e foi nessa hora, nessa prisão, que já não foi na casa dele, foi uma prisão em masmorra mesmo, acorrentado e daquela maneira terrível, né? Foi nesse momento que Paulo mandou as 4 cartas chamadas as epístolas da prisão, né? Que você sabe que foi para a igreja de Éfeso, que é a epístola aos Efésios, né? Que foi a epístola aos Colossenses, para a igreja de Colossos, né? Que fica aí, ficava lá na Ásia, né? Que foi, ele mandou uma carta com um camarada chamado Filemon, aí, que era para ajudar um escravo que ele conheceu na prisão, chamado Onésimo, que foi solto, e ele escreveu essa carta aqui de Filipenses, né, que foi na verdade, uma oferta, para agradecer a oferta que aquela igreja de Filipos, que já ficava na Macedônia, na Europa, que mandaram para ele, né, naquela situação que ele estava, né, e aqui ele está falando isso, tá? Então, tudo isso para falar assim, né, Paulo estava na prisão quando escreveu estes versículos, ele não foi aliviado dos seus problemas, olha só, ele, na verdade, daquela prisão, Paulo foi morto, né, na primeira vez que ele foi preso em Roma, que é o final do livro de Atos, ele foi solto, tá? Na segunda vez que ele foi preso, não teve escapatória para ele. Ele foi preso e depois foi morto em Roma, decapitado, martirizado, tanto ele quanto Pedro, né? Claro, Pedro não foi cortado a cabeça, né, como Paulo, né? Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. Mas, enfim, então, só para você saber o contexto, que Paulo está falando, ele disse, olha, está em dificuldade, como eu aqui, ora para Deus, porque Ele prometeu te dar a paz, que excede todo o entendimento, tá? Mas Deus deu o poder e a paz para ele suportar aquelas dificuldades. Paulo já sabia que ele ia ser morto ali, né? Você sabe que a última epístola que ele escreveu foi 2 Timóteo, foi uma segunda carta para Timóteo, é a última epístola de Paulo, e ele escreve lá, eu sei, já vou ser morto, né? Mas ele passa ali para Timóteo, né? Aquela paz, né? Porque ele recebeu, ele morreu martirizado, mas com certeza ele morreu com a paz de Deus, tá? E aí, 2 Coríntios também, é uma outra epístola de Paulo, no capítulo 12, e esse é interessante aqui, né?
Agora, quando ele escreveu 2 Coríntios, foi antes de Filipenses, ele não estava preso, ele estava nas viagens missionárias dele, né? E aqui em 2 Coríntios 12, ele vai escrever, ele vai falar de uma experiência dele, né? Aqui, que a gente vai pegar para a gente saber que nem sempre, porque a pergunta é essa aqui, ó. Será, aliás, a gente já passou, né? Mas está dentro aqui, cadê? Aqui, né? Se tivermos fé, Deus sempre vai nos dar aquilo que nós pedimos, né? Então, aqui em 2 Coríntios, ele vai contar uma experiência. 2 Coríntios, capítulo 12, tá? Ele aqui já começa com o versículo 7, mas deixa eu te colocar o contexto disso aqui. Em 2 Coríntios, capítulo 12, Paulo começa esse bloco aqui dizendo assim: olha, eu conheci um homem que foi até o terceiro céu. Agora, nós sabemos que esse homem era ele mesmo, tá? Não sei, até eu já não entendi por que ele falou isso. Conheci um homem. E era ele mesmo, né? Mas ele disse que esse homem ele foi até o terceiro céu. Na verdade, ele está contando, terceiro céu aqui é a presença de Deus. Paulo falou que ele teve esse privilégio de ser levado em espírito à presença de Deus, em vida. Claro, era uma visão, não era só uma visão, foi uma experiência verdadeira dele lá, né? E você sabe que na Bíblia poucos tiveram essa experiência, né? De ainda em vida, ser transportado à presença de Deus, né? Como Ezequiel, né? E o apóstolo João, né? Que escreveu o Apocalipse e tudo mais, né? Mas Paulo teve também essa experiência, né? E nós não sabemos quando isso aconteceu. Alguns acham que foi numa das viagens missionárias que ele foi apedrejado e dado como morto lá em Listra, lá na região da Galácia, né? E alguns acham, né, que foi nesse momento que ele foi... Bem, enfim, mas ele disse que ele foi levado até o terceiro céu, a presença de Deus, e ele viu coisas lá grandiosas, né? E ele voltou. E ele teve esse privilégio de ter essa experiência, que outros nunca tiveram e nem vão ter. É interessante, porque quando ele diz aqui, e para que não me ensoberbecesse com as grandezas das revelações, ele está falando exatamente disso. Ele disse, olha, eu tive esse grande privilégio, que fui até a presença de Deus. Nenhum homem teve isso, nem Pedro, né? Nem João, porque até aquele momento o João também ainda não tinha escrito o Apocalipse, ainda não tinha tido essa experiência, mas ele disse, de todos os apóstolos, só eu que tive essa experiência. Mas ele disse, para que não me ensoberbecesse, para que não ficasse orgulhoso com as grandezas das revelações, o que aconteceu? Foi-me posto o famoso espinho na carne. Tá? Então, o contexto do espinho na carne é esse. Por que Paulo recebeu aquele espinho na carne? Para que ele não ficasse orgulhoso com aquela experiência. Tá? Mas ele disse, foi-me posto esse espinho na carne, mensageiro de Satanás. Olha só, o espinho na carne era um mensageiro de Satanás. Para me esbofetear, ou seja, para fazer eu sofrer, a fim de que não me exalte. Antes de falar aqui, mas a questão do espinho na carne, né, tem basicamente duas interpretações. Alguns acham que o espinho na carne era uma pessoa que estava perturbando Paulo. Sabe aquele camarada que
que é o teu... A gente não fala espinho na carne, que a gente fala é o nosso calo, a nossa pedra no sapato que incomoda. Então era isso. Alguns acham que era uma pessoa, né? Mas é mais provável que o espinho na carne realmente fosse uma doença em Paulo, uma doença física, tá? E aí tem várias interpretações. Alguns dizem que era problema de visão, que Paulo era meio cego, tá? E alguns acham que era uma doença, alguns até sugeriram malária por causa daquela área e estudar, enfim. Mas é bem provável que fosse uma enfermidade física em Paulo, tá? E ele estava com essa enfermidade por causa, para que ele não se ensoberbecesse. Lembra disso, né? Foi colocado em Paulo para que ele não ficasse soberbo, né? Para me esbofetear, a fim de não me exalte. Ou seja, para que Paulo pudesse ver que, mesmo que Deus deu aquela experiência para ele, ele não era ninguém. E só uma doençazinha, não tem coisa melhor para tirar a soberba do homem do que uma doençazinha, não é verdade? O cara pode ser o maior aí em todas as áreas, né? Mas ele, basta uma doençazinha, uma coisinha ali e já era, né? A gente está vivendo aí essa questão do vírus, do coronavírus, essa pandemia. Olha, já parou para pensar que Deus permitiu, porque Deus permitiu, claro, né? Esse vírus para baixar a bola de muita gente, de muitos poderosos, de muitas nações aí, né? Poderosas, né? Aí, e olha, basta um vírus. O que é um vírus? É uma coisa que você nem vê, nem consegue ver a olho nu, como a gente fala, né? É um negocinho tão insignificante. E parou o mundo aí, todo esse tempo aí, né? Então, voltando aqui, né? Paulo tinha um problema na carne, quer dizer, físico, né? Isso poderia ser um problema físico, como uma doença, e Deus permitiu lá que Satanás causasse esse problema físico nele, né? E uma vez que Deus tinha feito tantas coisas maravilhosas na vida de Paulo, ele poderia ter motivo para se orgulhar, tá? Por isso, Deus permitiu que Satanás causasse essa dificuldade na vida de Paulo, né? Versículo 8, ele disse, por causa disto, que é o ponto que nós queremos falar aqui sobre fé, né? E sobre oração também, né? Por causa disso, quer dizer, por causa daquele espinho na carne, o que Paulo fez? 3 vezes, pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Quer dizer, por causa daquele sofrimento, Paulo orou 3 vezes para Deus pedindo para ser curado, vamos colocar assim, né? Então, Paulo orou 3 vezes pedindo para que Deus aliviasse o seu problema, né? Paulo estava sofrendo mesmo, né? E aí a pergunta, será que Paulo teve fé? Aliás, desculpa, será que faltou fé a Paulo? A resposta é não. Melhorar essa pergunta. Será que, para ser uma resposta assim, né? Paulo teve fé quando fez essas 3 orações? Ou seja, Paulo sabia que Deus poderia livrar ele daquele espinho na carne? E a resposta é sim. Paulo orou com fé. Ou seja, com fé não é o desejo de Paulo, o sentimento de Paulo, mas lembra que nós já falamos de oração com fé, é isso que eu quero explicar. A fé aqui é que Paulo sabia que Deus poderia tirar aquele espinho na carne, poderia livrar ele, né? Mas qual foi a resposta de Deus? Então ele me disse, Paulo falando, né? A resposta, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza,
de boa vontade, pois me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Olha só, Deus respondeu a oração? Respondeu, mas respondeu com aquilo que Paulo queria? Não, não respondeu. O que foi que Deus disse? A minha graça te basta. Olha, Paulo, só a minha graça basta para ti. Sabe por quê? Porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Olha, Paulo, eu ouvi a tua oração, eu tenho o poder para te curar, para te livrar disso, mas eu não quero e não vou fazer. Porque eu sei que nessa fraqueza tu vai crescer bastante, em outras palavras, né? Por isso que Paulo disse, entendeu aqui. Então eu entendi. E eu vou ficar feliz com essa situação agora, entendeu? Então, Deus afirmou que não ia tirar a doença de Paulo. Deus disse, não, a minha graça te basta. Só isso para ti mesmo, né? Porque queria aperfeiçoar a vida de Paulo através do sofrimento. Lembra que nós estudamos sobre sofrimento? Que Deus usa o sofrimento, usa as dificuldades adversas da sua vida para lhe aperfeiçoar, para nos fazer amadurecer. Mas o ponto aqui é o seguinte: não é errado a gente pedir uma solução de Deus. A gente sabe disso, né? Você está doente? Ora, pede para Deus te curar. Teu filho está doente? Pede para Deus, pede pedido de oração. Não é errado fazer isso, né? E está com problema? Pede para Deus solucionar aquele problema, tá? Porque Ele mandou a gente orar, né? Agora, por outro lado, tal oração deve ser feita com uma atitude de submissão a Deus, sabendo que os propósitos de Deus são maiores que os nossos. Essa é a questão, né? Essa é a questão. Os propósitos de Deus são maiores. Então, se o propósito de Deus é que você sofra e até morra com aquela doença, então o propósito dele é maior que o seu desejo. Entendeu? Então, essa é a oração. Nem sempre ele vai responder. Se o propósito de Deus é te curar, falando de doença aqui, porque a gente está falando disso, né? Então ele vai te curar. Se o propósito dele com aquela doença não é te curar, então ele não vai te curar. Entendeu? Mas nós devemos orar, porque a gente, para entender o propósito de Deus, né? Se o propósito de Deus é logo resolver aquela situação para você, então ele vai resolver. Mas se o propósito dele é deixar você penar mais um tempo com aquela situação, então isso vai acontecer. Tá?